De acordo com informações de inteligência ocidental, a Rússia está próxima de concluir um envio progressivo e secreto de drones kamikazes, medicamentos e alimentos ao Irã, para reforçar o esforço de guerra iraniano contra os Estados Unidos e Israel. Oficiais iranianos e russos de alto escalão iniciaram discussões secretas sobre a entrega de drones poucos dias após o primeiro ataque lançado por Israel e pelos Estados Unidos contra Teherã no mês passado. Moscou iniciou as entregas no início de março e elas eram esperadas para serem concluídas até o final deste mês. A Rússia manteve-se como aliada próxima de Teherã durante o conflito em curso, após anos de apoio iraniano à invasão russa da Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou desde o início do conflito no Oriente Médio que a Rússia fornecia inteligência ao Irã e declarou na quarta-feira que Moscou tentou chantagear os Estados Unidos, oferecendo-se para interromper o compartilhamento de inteligência militar com o Irã em troca de Washington cortar o fornecimento de dados de inteligência a Kiev. Na segunda-feira, Zelensky, por sua vez, alegou possuir evidências irrefutáveis de que a Rússia continua seu esforço com inteligência para o Irã, embora sem revelar detalhes adicionais sobre isso. O envio de drones representaria a primeira evidência do apoio letal de Moscou ao Irã desde o início da guerra. Questionado sobre o envio de drones, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou que há muitas informações falsas circulando no momento, mas que uma coisa é verdadeira: a Rússia continua seu diálogo com a liderança iraniana. O Irã tem sido o fornecedor-chave de drones Shahed, elemento vital da artilharia russa na guerra contra a Ucrânia, com Moscou disparando centenas desses drones por noite durante sua ofensiva, o que tornou Kiev especialista em guerra defensiva contra drones. Zelensky observou na quarta-feira que os estados do Golfo demonstram forte interesse na experiência ucraniana de defesa contra drones e afirmou que já se vê não apenas o uso de Shaheds na região, mas também evidências claras e crescentes do emprego de drones do tipo FPV, de primeira pessoa. Zelensky enfatizou que se trata de guerra moderna e que todos devem se preparar, destacando que a Ucrânia possui essa expertise e, em troca de seu apoio, precisa de ajuda em áreas onde enfrenta desafios maiores lá no país, incluindo proteção contra ameaças balísticas e recursos financeiros para a defesa. A Ucrânia oferece uma parceria mutuamente benéfica na qual pode fortalecer quem a fortalece, pois apenas ações coordenadas e conjuntas garantem resultados reais e segurança genuína. Enquanto o risco de bloqueio na Europa persiste, é necessário buscar oportunidades adicionais de fortalecimento, com o Oriente Médio e o Golfo representando a direção certa e oportunidades sérias para tornar a Ucrânia ainda mais forte. Complementando essas informações com detalhes adicionais trazidos pelo jornal Financial Times, conforme reportado na noite de quarta-feira, a Rússia mantém cooperação estreita com o Irã e já forneceu suporte significativo na forma de imagens de satélite, dados de alvos e inteligência, com um oficial ocidental avaliando que esse apoio russo visa não apenas fortalecer as capacidades militares do Irã, mas também preservar a estabilidade política do regime em Teherã. Em declarações públicas, Moscou destaca o fornecimento de ajuda humanitária e afirma ter enviado mais de 13 toneladas de suprimentos médicos ao Irã via Azerbaijão, com planos de continuar as entregas. O Irã transformou o uso de drones de ataque de motor único em elemento central de sua estratégia militar no Oriente Médio, e desde o início do conflito implantou mais de 3.000 dessas aeronaves não tripuladas que produzem em larga escala, ou pelo menos produzia, e a baixo custo. A Rússia, por sua vez, constrói drones de motor único baseados em modelos iranianos para emprego na Ucrânia desde 2023, incorporando modificações que permitem invadir de sistemas antiaéreos e transportar cargas úteis mais pesadas,
Fontes dentro do corpo de guardiões da Revolução Islâmica indicam que as conversas com a Rússia sobre o envio de drones tiveram início imediatamente após os ataques americanos e israelenses em 28 de fevereiro. Isso deixa claro que a Rússia entrou de vez no conflito de forma indireta em apoio ao seu aliado, que nos momentos mais difíceis na guerra contra a Ucrânia estendeu suas mãos a Vladimir Putin, assim como o Ocidente estendeu a Kiev. Não achem que somente a Rússia entrou nesse conflito. Segundo o Instituto Atlantic Council, a China também entrou no combate indireto. Mas antes de eu aprofundar sobre esse assunto, garanta sua camiseta em nossa loja para apoiar o nosso trabalho aqui no YouTube e nas redes sociais. Acesse o site reserva.inc/área militar ou você pode apoiar o nosso trabalho de forma direta através da chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com. A China forneceu ao Irã drones, mísseis de cruzeiro antinavio, mísseis terra-ar e seus componentes para auxiliar em suas capacidades de defesa aérea e marítima contra os Estados Unidos. Em outros casos, a China forneceu diretamente ao Irã componentes tecnológicos ocidentais ou chineses que são encontrados em drones iranianos usados contra instalações militares e interesses econômicos americanos no Golfo, bem como no campo de batalha russo na Ucrânia. As ações do Departamento do Tesouro e do Departamento de Comércio americano visando esquemas de evasão de sanções contra o Irã frequentemente identificam e designam indivíduos, entidades e endereços chineses que são usados como empresas de fachada e centros de transbordo. A outra questão, além da Rússia, a China também apoiou o acesso iraniano ao seu sistema de posicionamento global, intensificado após acordos em 2021, quando Pequim concedeu ao Irã acesso ao Baidu, o sistema de posicionamento global por satélite pertencente e operado pela Administração Espacial Nacional da China. Desde o início da guerra com os Estados Unidos e Israel, o Irã tem usado o Baidu para produzir sistemas de distração com o objetivo de confundir a análise de ameaças e ocultar os movimentos militares iranianos reais. De acordo com informações recentes, Teherã solicitou a Moscou sistemas de defesa aérea mais avançados e, em dezembro do ano passado, fechou acordo para o fornecimento de 500 lançadores portáteis do tipo Verba e 2.500 mísseis 9M336 ao longo de 3 anos. No entanto, segundo atuais e ex-oficiais ocidentais, a Rússia rejeitou essas demandas iranianas pelo sistema S-400, um dos mais avançados de sua frota, por considerar que tal medida poderia escalar tensões com os Estados Unidos, além de exigir treinamento extensivo que potencialmente envolveria tripulações russas diretamente em operações de combate no Irã, possivelmente contra os sistemas americanos e israelenses. É importante destacar também que a Rússia e o Irã assinaram no ano passado um acordo de cooperação estratégica que, contudo, não prevê explicitamente assistência militar mútua.